Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para dar início à gravação do CPC 00, que é o último tópico que a gente tem para ver do edital da Polícia Federal, e aí estará encerrado, tá? Quando você olha na realidade o CPC 00, lá dentro do edital, acho que é o tópico 12, lá não fala estrutura conceitual, né? Lá fala NBCT-SP, estrutura conceitual do setor público. Só que, curiosamente, o que caiu na prova tanto de escrivão como de agente dos últimos concursos foi o CPC 00, que é a estrutura conceitual do setor comercial, das empresas de modo geral. Então você tem uma contabilidade do setor público e a contabilidade comercial, empresarial. O CPC 00 é do setor geral, comércio. A NBCT-SP é a norma do setor público. No edital está a norma do setor público, mas a banca vem cobrando a norma geral. A norma geral teve uma revisão no ano de 2020. Então ela teve uma revisão total. Ela tinha 4 capítulos, na realidade 3, porque um não tinha sido produzido. Agora ela tem 8, só que é uma norma muito extensa, tem 62 páginas. Os itens são muito grandes, então, como eu estudo isso aqui desde 2009, mais ou menos, eu selecionei aquilo que é mais importante para a prova de vocês, para que a gente possa ver agora, tá? Então, essa aula, como geralmente caem 2 ou 3 itens sobre isso, foi o que aconteceu na prova de 2018, a gente não vai tratar assim, não, ponto a ponto. A gente vai trazer aqui os principais pontos com base na minha experiência como professor e com base na experiência. O livro digital ele vai ser um pouco mais completo, tá? Então, caso você prefira, você pode ir para o livro digital. Vamos lá, vamos para a aula. Beleza, vamos começar. Estrutura conceitual. O primeiro ponto que você precisa conhecer é o seguinte: o objetivo do relatório financeiro para fins gerais é fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta, que sejam úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais, na tomada de decisões referente à oferta de recursos à entidade. Essas decisões envolvem decisões sobre comprar, vender ou manter instrumentos de patrimônio e de dívida, conceder ou liquidar empréstimos ou outras formas de crédito, exercer direitos de votar ou de outro modo influenciar os atos da administração que afetam o uso dos recursos econômicos da entidade. Portanto, para começar, o que você precisa entender desse CPC? O que é relatório financeiro para fins gerais? Relatório financeiro de propósito geral ou para fins gerais são as demonstrações contábeis, beleza? Então isso aqui são as demonstrações contábeis. E qual é o objetivo das demonstrações contábeis? Isso a gente vem falando para você ao longo de todo o nosso curso. É fornecer informações úteis para a tomada de decisão. E para quem que essas informações precisam ser úteis? Para investidores, principalmente, e para os credores. Os investidores e os credores, eles representam na contabilidade o que nós chamamos de usuários primários, tá? Eles são os usuários primários. As demonstrações não são direcionadas exclusivamente para eles, mas eles são os usuários primários, são aqueles que têm ali uma predileção na hora de você elaborar as demonstrações. Por quê? Porque eu, Gabriel, na condição de investidor, eu não posso chegar na Petrobras, por exemplo, e falar: Petrobras, me fala aí quanto você vendeu na bacia tal, não sei o quê, quantos barris de petróleo você extraiu, blá blá blá, qualquer coisa relativa a esse tipo. Petrobras vai chegar e falar quem é você na fila do pão. Agora, por exemplo, na condição de auditor fiscal, enquanto representante do governo, se eu estiver fazendo auditoria do Carrefour, vamos supor, eu posso intimar e falar: Carrefour, eu quero saber quais notas fiscais você emitiu no ano tal, me apresenta isso aqui, porque aí eu estou a interesse do fisco. Então, são situações totalmente diferentes, tá? Por isso que
nós dissemos que os usuários primários são investidores e são os credores, tá? Existentes e potenciais. Sejam aquelas pessoas que já são credores, já são investidores ou que ainda vão se tornar. Beleza? Essas pessoas, esses usuários primários, eles podem, por exemplo, comprar e vender ações dessa companhia, né? Ou emprestar dinheiro para a companhia através de empréstimos diretamente, no caso de bancos, ou pessoas físicas e jurídicas através de debêntures e assim por diante, beleza? Você pode votar. Se você é acionista e você tem ações ordinárias, você pode votar lá, né? Mas é óbvio que seu voto numa empresa de capital aberto não significa nada. Para você conseguir um voto expressivo, você tem que ter pelo menos 100 milhões aí de um tipo de ação, beleza? Ok, vamos lá. Muitos investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes em potenciais não podem exigir que as entidades que reportam forneçam informações diretamente a eles, devendo se basear em relatórios financeiros para fins gerais para muitas das informações financeiras de que necessitam. Consequentemente, eles são os principais usuários aos quais se destinam relatórios financeiros para fins gerais. É o que eu disse. Então, por exemplo, se você está investindo lá na VEG, lá na empresa da Bolsa, você não pode chegar na empresa da VEG, lá em Jaraguá do Sul, e falar, me dá aí os dados. Então, você vai ter que se basear nas demonstrações para que você possa tomar as suas decisões, fazer análise da situação da empresa. Beleza? Aí, continuando, o item 1.6 diz o seguinte: contudo, relatórios financeiros para fins gerais não fornecem, nem podem fornecer, todas as informações de que necessitam investidores, credores por empréstimo e outros credores, existentes e potenciais. Esses usuários precisam considerar informações pertinentes de outras fontes, como, por exemplo, condições e expectativas econômicas gerais, eventos políticos e ambiente político e perspectivas do setor e da empresa. Portanto, se você quer investir, você não pode, às vezes, simplesmente se basear. Vamos supor que você quer investir na Petrobras. Você vai se basear nas demonstrações contábeis, mas você pode também analisar como que vai ser a energia em relação ao petróleo daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, daqui a 20 anos. Ou você pode não analisar, mas você precisa saber que as demonstrações elas não vão fornecer essas informações de caráter político, de caráter econômico, de ambiente nacional, geopolítico, etc., né? Nas demonstrações não vai estar falando se a empresa é a favor do Bolsonaro, contra pró-PT, contra PT, não interessa, né? Então, isso aí é de cada um. As demonstrações contábeis são para cunho contábil, beleza? Ó, isso aqui também é importante que às vezes aparece. Relatórios financeiros para fins gerais não se destinam a apresentar o valor da entidade que reporta, mas fornecem informações para auxiliar investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes em potenciais a estimar o valor da entidade que reporta. Isso aqui, no mundo dos investimentos, por exemplo, eu estou fazendo muita interface com os investimentos porque é uma forma mais simples de explicar esse pronunciamento, tá? Isso aqui, no mundo dos investimentos, é o que se chama de Zé Continha. O que é o Zé Continha? O Zé Continha é aquela pessoa que chega o seguinte, fala assim, ó, vamos supor que você quer tomar a decisão de investir lá no Itaú, tá? Quando você pegar as demonstrações do Itaú, você vai ver quanto ele tem de caixa, qual o tamanho da carteira de clientes, qual o tamanho do patrimônio líquido, você consegue ver qual o retorno sobre o patrimônio líquido, entre outras informações, tá? Só que as demonstrações contábeis, elas não vão chegar e falar assim, ó, o Itaú tem um valor de tantos bilhões, a Ambev tem um valor de tantos bilhões. Não, não vai. Quem faz esse tipo de... As demonstrações contábeis, elas apresentam o viés patrimonial. Então, por exemplo, se a companhia, ela tem... Se aqui o meu escritório tem essa estante e esse computador, né, o meu computador, vamos supor, custou 5 mil, a minha estante custou R$1.000. Então, o meu valor contábil, o meu valor patrimonial é de 6 mil. Só que você pode ter, como tem um escritório que isso aqui funciona em sinergia e gera conteúdo, etc. e tal, isso vale mais do que 6 mil, só que a contabilidade ela não apresenta esse valor. Porque eu falei isso para vocês que você não pode reconhecer um ágio por expectativa gerado internamente. Então, por que esse item 1.7 fala do famoso Zé Continha? Porque a demonstração contábil ela não apresenta o valor da entidade, só que ela vai dar informações para que o Zé Continha ele fala assim, não, a ação do Itaú
não vale R$ 25,02, vale R$ 25,01. Então, eu não vou comprar. É assim. É por isso que se chama de Zé Continha, tá? Porque ele faz as continhas ali de 13 centavos para decidir qual o futuro de uma empresa e se ela merece ou não o investimento dele, beleza? Então isso é o que se chama de valuation, né? Que é você achar o valor de uma entidade. Os relatórios, as demonstrações não fazem esse processo. E tem um ponto 9. A administração da entidade que reporta também está interessada em informações financeiras sobre a entidade. Contudo, a administração não precisa se basear em relatórios financeiros para fins gerais, pois ela pode obter internamente as informações financeiras de que precisa. Vejam, então o que esse item 1.9 ele quer dizer? Nós temos diversos usuários das demonstrações contábeis. Os usuários primários são os investidores e os credores, que são aqueles que não podem exigir as informações direto para a empresa e precisam das demonstrações contábeis. Aí você tem governo, agências reguladoras, outros usuários também. Tá? A administração da companhia também é usuária. A própria companhia também é usuária de suas demonstrações contábeis. Só que ela não precisa das demonstrações contábeis para poder tomar suas decisões. Ela pode tomar todas as suas decisões, né, de forma interna. Ela não precisa se basear nos relatórios financeiros, nas demonstrações contábeis, para poder tomar as suas decisões. Ela pode simplesmente chegar lá e falar, ó, diretoria financeira, eu quero saber se eu tenho caixa para fazer esse projeto. Ela não vai precisar pegar o valor do caixa da companhia no relatório trimestral, anual, etc. Beleza? Aqui entra um ponto interessante, que é o seguinte. Os empregados, vocês acham que eles são os usuários internos ou usuários externos das demonstrações contábeis? E a resposta é a seguinte. O usuário externo é aquele que é de fora, o usuário interno é aquele que é de dentro da companhia. E a resposta é depende. Depende do quê? Se o empregado ele tem um nível gerencial dentro da companhia, é um diretor de finanças, é alguém que trabalha ali na parte do conselho, alguma coisa nesse tipo, está lá no topo da companhia e tem acesso às informações facilmente, é um usuário interno. Agora, por exemplo, se eu sou engenheiro da WEG e trabalho lá no chão de fábrica, instalei uma fábrica lá na China, a diretoria está aqui em Jaraguá do Sul, eu estava trabalhando lá na China, e eu quero saber como é que está a situação da companhia. Eu vou precisar das demonstrações. Então, a resposta é, o empregado depende. Ele pode ser usuário interno ou ele pode ser usuário externo das demonstrações contábeis. Tá? E tem um ponto 10. Outras partes, como os reguladores e o público em geral, que não investidores, credores por empréstimo e outros credores, podem também considerar relatórios financeiros para fins gerais úteis. Contudo, esses relatórios não são direcionados essencialmente a esses outros grupos. Então é isso que ele fala. Ó. Tem outras partes que podem ser interessadas também nas demonstrações contábeis, mas as demonstrações não são primariamente para eles. Beleza? Seguindo. 1.17. O regime de competência reflete os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre reivindicações, recursos econômicos da entidade que reporta nos períodos em que esses efeitos ocorrem, mesmo que os pagamentos e recebimentos à vista ocorram em período diferente. Tá? Isso é importante porque as informações sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta e mudança em seus recursos econômicos e reivindicações durante o período fornecem uma base melhor para avaliação do desempenho passado e futuro do que informações exclusivamente sobre recebimentos e pagamentos à vista durante esse período. O que o CPC 00 fala? Fala o seguinte, ó, o regime de competência ele reflete melhor as circunstâncias para tomada de decisão, tá? Vejam que o CPC 00 ele não obriga, ele fala que reflete melhor, tá? E o que o regime de competência ele aduz? Ele fala que as receitas e as despesas
elas são reconhecidas quando elas ocorrem independentemente de pagamento ou de recebimento, tá? Vejam que é difícil criar uma literalidade assim mais truncada, mas só grave isso, que o regime de competência reflete melhor as informações, porque geralmente as receitas e as despesas correlatas são reconhecidas juntas,